36. Colofon é um boletim da FIBOL, né? Federação Internacional de Bibliotecas de Orientação Lacaniana. Só por curiosidade, colofon é a anotação final dos dados da impressão de um livro. Não sei se isso que tem no final, né? Onde fala foi impresso em tal gráfica, né? De cidade e o ano, quantos exemplares, né? E que está em desuso. Né? São dados, né, que localizam aí o livro. Então, Adriana Testa, né, responsável pela FIBOL América, ela diz também que colofon é o que serve para terminar uma ação, especialmente para dar uma sensação de haver deixado em seu ponto mais alto. Então, espero hoje começar uma nova ação a partir da leitura de textos, né, com um instrumento gerador de debate, promovendo a ação analítica, que é o papel das bibliotecas na cidade. Essa ação analítica da biblioteca é a orientação desde o início da fundação, né, da FIBOL, por Judith Millet, que deu corpo e apostou nesse modelo de transferência de trabalho. E hoje, o movimento das bibliotecas segue um fio vital que corre todo o campo freudiano. Atenta, né, ao que está acontecendo, né, ao nosso redor, lembrei do tema do próximo congresso, né, as psicoses ordinárias e as outras, sobre transferência. E o texto de apresentação que tem lá no momento que diz: seguir Lacan na orientação lacaniana é um ato de transferência e, como tal, um ato de amor. Né? O texto da Ana Aruni Xavier Esquer, não sei se assim pronuncia. Para esta noite, escolhi 2 textos desse volume 36, Amor e Sacrifício, e convidamos Terezinha Prado, Daniela Afonso, para discutir os textos Amor e Sacrifício, de o texto Amor e Sacrifício, que a Terezinha vai trabalhar, é da Marie-Hélène Blancat, e a Daniela Afonso vai discutir o texto Transferência entre o Gozo e o Amor, de Miquel Bassols. Terezinha, todos já conhecem, foi a diretora da gestão passada, né, da biblioteca. Ela é membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. A Daniela Afonso é a nova membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da MP, e que eu tenho o maior prazer de tê-las aqui hoje para discutir. Escolhi esses 2 textos porque eu acho que são textos que se conversam. Né? Nessa revista tem um texto da Terezinha, né? Então eu passo a palavra a Terezinha. Está funcionando. Bom, agradeço a diretoria, em especial a Perpétua, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu vou trazer para vocês não a leitura exaustiva do texto, mas por onde que eu entrei, né? O que me interessou. E o que me interessou tem a ver, inclusive, com o texto que eu escrevi, que está nesse número, por causa de um item, né, que é o sacrifício ao Deus obscuro. Então, esse texto da Marie-Hélène Blancat, ela vai falar do percurso de uma análise. Né, o que acontece com a transferência ao longo da análise. E o eixo de referência que eu vou tomar para essa leitura então, esse sacrifício ao Deus obscuro, porque é algo que, enfim, me interessou, inclusive, estudar para poder trazer para vocês. Né? E ela começa, então, falando do amor na psicanálise, né? Que é o amor de transferência. Então, o amor pelo significante é introduzido pelo ato analítico. O analista, do lado do eu não sei, dá um peso ao nada de saber, e com isso dá consistência ao sujeito suposto saber, sem se identificar essa função, né? Se fazendo, ela diz, de testa de ferro. E nessa operação,
Só há um sujeito, né, que está ali imbuído da tarefa de dizer, e ao dizer, tentar decifrar, então, o inconsciente. Ela vai dizer que a relação nova com esse saber é a causa do amor e que vai possibilitar o trabalho de decifração na análise. O analista ali, ele está só nesse lugar agalmático, né, em que se encontra o objeto A, causa de desejo, ignorada pelo sujeito. Para suportar o real do sexo e a inexistência do outro, né, que esse é o ponto que ela vai falar em relação ao final, o sujeito inventa um outro que vai ser, então, o seu parceiro nessa empreitada. E aí ela vai dizer que o amor, de um lado, efeito da transferência, é também resistência, pela dimensão do engano que ele comporta. Então, tem um paradoxo aí no amor que se coloca na transferência, porque ele é condição e obstáculo ao mesmo tempo, né, ao trabalho analítico. E ela vai dizer que o amor é um paliativo para o furo da não relação sexual, para a ânsia da castração que cada um tenta suturar, porque ele encobre o horror fundamental do sujeito diante desse saber, articulando a privação e a castração, a incompletude e a inconsistência do grande outro. E esse processo, então, da análise, movida pelo amor de transferência, é marcado por um paradoxo. Ao final do percurso, esse é o paradoxo, né? Que o sujeito só empreende por amor ao saber, ele vai descobrir exatamente o que ele não queria saber, né? Que esse amor não visa o bem do outro, mas se situa do lado do necessário, assim como sintoma, e o que leva ele é a demonstrar o impossível da relação sexual. E é disso que o sujeito não quer saber quando ele entra na análise, né? Ela vai dizer que o esforço do Lacan é nos levar para além do espelho narcisista do amor, articulando a transferência com o além do amor. E esse além do amor, ela vai descrever da seguinte forma: onde o outro não responde, onde falta o significante que garantiria a sua existência, a do outro, né? O sujeito se vê forçado a inventar. Ele tem que recobrir com a própria fantasia, né, essa falha que constitui a ânsia da não relação sexual, né? E assim se estabelece primeiro um laço com o imaginário da fantasia e depois com o real da pulsão. Aí ela vai falar do cenário 11, né, que para Lacan, então, o problema do amor se desprende do falo como objeto agalmático, que é o cerne da discussão que ele faz no cenário 8, né, no qual ele diz que estar apaixonado é se declarar em falta, castrado, e se afasta da questão do engodo do amor e se dirige ao real em jogo na transferência. E aí ela vai dizer que o jogo do amor nesse cenário, cenário 11, se revela como a circulação da falta, como menos φ, num trajeto que vai se prolongando, né, em diversas voltas, para alojar o objeto A, correspondente a esse vazio no cerne do qual o sujeito ama. E aí ela vai dizer que Lacan passa a falar, a partir de então, do sujeito como uma distribuição da pulsão que está furada, fala de um sujeito acéfalo, e diz que a pulsão, como o resto da demanda, insiste, e o outro não tem aquilo que falta para satisfazê-lo. E ali onde a castração marcou o lugar de um menos de gozo no corpo, a pulsão vai girar em torno de um vazio. Aí começa a questão do sacrifício, né? Ela vai dizer que o sujeito se serve da pulsão do objeto A para se dirigir ao grande outro, e isso dá ao objeto um valor de dom, de intercâmbio. E aí eu cito um trecho que ela fala na página 46. O que sai de si sempre é sacrifício, tentativa de interessar aos deuses e despertá-los, não para acalmá-los ou para fazê-los desejar, mas na busca de saber o que eles querem. O que se coloca em ato no amor de transferência, então, são todos os sacrifícios através dos quais o sujeito acredita que pode operar sobre o outro. E aí ela vai falar de 3 tipos de sacrifício, 3 exemplos de sacrifício na obra do Lacan, mas eu vou me deter só em um, né? Porque ela vai falar da Antígona,
alguma coisa de Courfontaine. E tem mais um que ela não menciona, que é a da Alceste, que eu acho que está no seminário 8, né, que se entrega ao Hades para salvar o marido que está doente, enfim. Eu não vou falar de nenhum desses. Eu vou destacar essa terceira versão do sacrifício, que é o sacrifício de Abraão. Né? Vocês se lembram do sacrifício de Abraão, que inclusive, eu acho que não é por acaso, no seminário Inexistência, a única aula, né, dos nomes do Pai, o Lacan, pelo menos no livrinho aparece, né, a foto do quadro do Caravaggio, são duas fotos. Numa foto, o Abraão vai sacrificar o Isaac, o filho, né, em resposta a uma exigência, né, de Deus, do Pai. E na segunda imagem, no segundo quadro, o anjo segura a mão dele para que ele não sacrifique o próprio filho. E aí a Blanchard vai dizer que nessa discussão o Lacan vai partir de uma pergunta: o que vem no lugar do pai, como saber sobre a falta do pai? E ela vai dizer que esse saber não pode ser empírico, que o Abraão precisou se confrontar com Deus malvado para descobrir que o sacrifício não está aonde se espera que ele esteja. Então não é exatamente como se imagina, né? E ela vai citar do seminário 11 o trecho do Lacan em que ele fala que poucos são os que não sucumbem em uma captura monstruosa diante da oferenda de um objeto de sacrifício ao Deus obscuro, né? Isso está na página 259 do seminário 11. Vou ler aqui. Há algo de profundamente mascarado, ele está falando do nazismo, né? Na crítica da história que temos vivido, presentificando as formas mais monstruosas e pretensamente ultrapassadas do Holocausto, o drama do nazismo. Afirmo que nenhum sentido de história, fundado nas premissas hegeliano-marxistas, é capaz de dar conta dessa ressurgência, pela qual se verifica que a oferenda a deuses obscuros de um objeto de sacrifícios é algo a que poucos sujeitos podem deixar de sucumbir numa captura monstruosa. Mas, para quem quer que seja capaz de dirigir para esse fenômeno um olhar corajoso, ainda uma vez, há certamente poucos que não sucumbam à fascinação do sacrifício em si mesmo. O sacrifício significa que, no objeto de nossos desejos, tentamos encontrar o testemunho da presença do desejo desse outro, que chamam aqui de Deus obscuro. E aí ela vai destacar, então, disso, que tem algo desse pacto da relação com o outro, um pacto de submissão, né? E ela vai dizer que o que dá consistência a esse outro, esse grande outro divino, esse Deus obscuro, é o amor. Amar esse Deus obscuro é dar a ele provas, oferecer a ele um objeto em sacrifício, e ela vai dizer que a primeira coisa que o sujeito neurótico oferece é a si mesmo. Em seguida, ela diz que o Freud introduziu um paradoxo aí nesse sacrifício, né, em relação à renúncia pulsional e os efeitos superegóicos. Porque quanto mais o Abraão se sente culpado, porque no final das contas ele não mata o Isaac, vocês sabem, né? O anjo vem, interrompe, aparece um cordeiro, e o cordeiro é imolado, é sacrificado no lugar do Isaac. Mas ele fica marcado por essa exigência de oferecer o seu bem mais precioso como prova de amor a esse Deus, né? Então, quanto mais o Abraão se sente culpado pelo ato que ele estava em vias de cometer, que ele quase cometeu, né, mais ele considera que o que ele fez foi um crime, e como tal imperdoável. Cada renúncia se torna a fonte de consciência moral que gera mais culpa. Quanto maior a culpa, maior a intolerância do super-eu e maior o empuxo ao gozo. Então, o que vai se delineando aí é que esse sacrifício ao Deus obscuro, que aparece nesse amor e nessa devoção, na verdade, leva ao empuxo ao gozo, né? No seminário 11, o Lacan vai dizer que a herança do pai é seu pecado. E aí é muito interessante porque tem um texto da Silvia Helena Tendlas, As Incidências na Clínica das Versões do Nome do Pai,
em que ela vai discutir isso à exaustão. Ela fala de várias versões possíveis em relação à reação do Abraão ao ato que ele quase cometeu. E ela vai dizer que para salvar o pai, no caso, esse Deus, né, que faz essa exigência, e ao fazer essa exigência ele se revela como mal, né, aparece aí esse gozo do outro, ele se sacrifica, porque no trechinho que ela vai narrando da história, ele conta para o filho que ele poupa a Deus, né, e ele diz que é ele que é o insano, que ele que é o caprichoso, enfim. E quanto mais ele tenta poupar esse Deus, mais ele expõe a inconsistência desse outro, né? Esse é o paradoxo. E aí, voltando para Blancar, ela vai dizer que para garantir a existência desse outro, desse grande outro, é preciso encobrir as suas falhas. E então, o sacrifício é a oferta de um filho para salvar o pai. No caso, Abraão como filho, né? E ela vai dizer que isso não é só o caso de Abraão, né? Esse sacrifício, então, é a oferta de um objeto para escamotear o fato de que o sujeito, a causa de seu próprio desejo, como objeto A, ele visa captar a falta no outro, mas se oferecendo como objeto que pode tamponar, velando com isso essa inconsistência e, no limite, a própria inexistência do outro. Vocês veem que ela está fazendo um percurso, na verdade, para chegar à inexistência do outro, aí é a inexistência da relação sexual também, né? E uma coisa interessante, e aí eu vou ler a citação dela, porque ela vai falar que isso não é um privilégio, por exemplo, do obsessivo, né? Ela vai dizer que isso é uma exigência estrutural, então é da estrutura da neurose. O sacrifício como tal, está na página 47. O sacrifício como tal, o sacrifício com o qual o sujeito consente para limitar seu gozo exige um ganho de amor, mas vê surgir um Deus malvado que é impulso ao gozo. Assim, o que responde à renúncia é a fantasia, com seu traço perverso, e a presença desse grande outro que fixa o regime de gozo do sujeito. Lacan radicaliza ainda mais a tese freudiana. Para ele, a tentativa de dar um fundamento à existência da relação com Deus é uma exigência estrutural. E aí, então, pensando em termos estruturais, ela vai dizer que através do sacrifício para salvar o pai, o neurótico sonha com os traços de um pai ideal que o aliviaria de ter que se responsabilizar pelo seu próprio gozo. Então, o sacrifício é uma transferência da causalidade do sujeito para esse grande outro. E ela vai dizer que o Lacan propõe passar do pai morto, né, o pai edipiano, pai morto do Édipo, isso não é ela que fala, né? Na verdade, isso é a Silvia Helena Ferraz, que eu inseri aqui. Mas que o Lacan propõe, então, passar do pai morto do Édipo ao pai vivo que goza, que é o do exemplo do Abraão. E a solução que o Lacan propõe, né, como única solução possível para escapar da monstruosa captura que o sacrifício impõe, é que o fato de passar pelo pai não implica em salvar o pai. E aí, vou destacar um outro ponto. O Lacan, no Seminário 11, quando ele comenta aquele sonho do filho que está sendo velado, é o pai, não vejo que estou queimando, diz que, ao contrário do que Freud diz, né, porque ele vê ali uma relação de amor do pai pelo filho, mas que o Lacan vê ali, na verdade, o filho que aponta a falha do pai. E que o Freud tem dificuldade de enxergar isso, porque isso era uma questão para ele, porque ele queria salvar o pai, esse pai edípico que é o pai idealizado. Então, essa relação com o pai é uma relação de idealização. Então, contrariamente à fantasia, que vem tamponar o buraco, né, a solução seria uma elaboração do luto do pai real. É isso a Blancar vai dizer. Como apoio da função simbólica do falo.
E esse pai real, ela vai começar a dizer que estatuto ele tem, né? Ela começa a falar, então, do seminário 20, quando Lacan diz que o amor é em si mesmo um gozo, mas que o amor, assim como a morte, é uma forma para o sujeito de se converter naquilo que falta ao outro, para se outorgar um pouco de ser. E esse ser que aparece é eu sou aquilo que te falta. Mas que a pulsão, ela desvela isso, converte o amor em gozo e em ódio, no momento em que se desnuda o objeto de horror. Ao aparecer que esse objeto não é um objeto maravilhoso, esse objeto é um dejeto. É um objeto caído. E ela vai dizer que nessa passagem, o sujeito suposto saber se revela como um equívoco, se revela como impróprio, né? E se aponta aí a própria falha da estrutura. Essa falha na estrutura denuncia a inexistência do outro, né? Do grande outro. E ela vai dizer que para que esse percurso funcione, né, caminhe, é preciso que haja um Deus, o Deus do Abraão, para que o sacrifício produza alguma coisa de novo, e esse novo se dá a partir de um descompletar o outro. E aí eu volto para a citação, né, do cenário 11, em que o Lacan fala que há certamente poucos que não sucumbem à fascinação do sacrifício em si mesmo, porque ela vai destacar aí algo que se passa, então, no final da análise. Ela vai dizer que o Lacan dá um tratamento lógico para essa questão, né, em dois pontos. Na relação com o sacrifício, que todo sujeito tende a sucumbir diante de uma monstruosa captura, em salvar o pai, né, se oferecer em sacrifício para salvar o pai, essa é a captura. B, contudo, existem alguns que conseguem não sucumbir. Esses que conseguem não sucumbir, na verdade, ela vai falar que não são alguns em si, mas alguns que passam por um determinado momento, né? Essa exceção, então, de alguém que não sucumbe a essa captura se sustenta no que ela está chamando de um ajuste de uma posição subjetiva, e ela vai dizer que esse ajuste é o que se espera da dimensão ética de um tratamento analítico. E qual é essa dimensão ética? É obter, ao final da experiência, a realização do sujeito do inconsciente, que implica ter feito o luto do pai real e do gozo. Enquanto esse luto não acontece, todo sujeito neurótico permanece numa relação com o outro divino, a partir do qual busca fundamentar a sua existência. Então ela vai dizer que o luto do pai real é a queda do ideal que o situa como Deus obscuro. Isso que a Blanchard chama de ajuste é o próprio sintoma no final da análise. É justamente a partir desse ajuste que a constatação da inexistência do outro permite que o sintoma possa funcionar como um dos nomes do pai. E é isso que permite também prescindir do pai servindo-se dele. E aí, na verdade, eu, por conta dessa história da Carta de São Paulo, que vocês vão ter a oportunidade de ler em breve, né, que já vai sair logo, alguns textos que vão sair são textos do ensino do passe. Então, eu com isso na cabeça, fiquei pensando, porque como pensar essa dimensão do sacrifício tanto na histeria como na neurose obsessiva. Então, eu selecionei alguns trechos que estão, então, publicados na Carta de São Paulo 24.1. Um trecho é de um comentário da Maria do Carmo sobre o testemunho do passe do Luiz Fernando, em que ele fala do meio sorriso que ele encontra no analista. Então, esse meio sorriso, como signo do amor, ele viu no analista. Um signo, finalmente, do amor do pai, que não havia, de modo algum, lhe transmitido isso. Localizado no analista, o meio sorriso ainda não era resto, mas tinha uma função objetal muito grande. É um objeto A que aí está envolvido, tem uma borda, que é a boca. Não se trata, numa análise, de reconstruir ou fabricar o pai ideal. Longe disso,
ele está definitivamente demolido e se encontramos nesse terreno apenas peças soltas, não é para fazer delas um encaixe, como um quebra-cabeças, e sim uma bricolagem possível. E aí, indo mais um pouquinho para frente, o Luiz Fernando vai falar sobre a aposta em uma nova ação psíquica para que haja uma reconfiguração, esse ajuste, né, que a Marlene Blanchard fala. Ele vai dizer que essa aposta, no caso dele, né, sempre teve presente, e aí eu cito, né, porque ou faço proveito do resto de pai, do caroço de pai, como dizia Bernardino Horne, que é um meio sorriso, por exemplo, um detalhe, ou me dedico a construí-lo no ideal. Dedicar-me a construí-lo no ideal é viver como morto, pois foi isto que fiz ou tentei fazer da minha neurose. E aí, no comentário sobre o testemunho de passe da Angélica Marchesini, aparece uma outra dimensão disso, na outra leitura disso. Tudo gira em torno, na verdade, desse pai como ideal, né? É o próprio Luiz Fernando que fala também no comentário. A transferência se estabeleceu a partir desse significante neutralizador, índice de amor, com o primeiro analista e depois o segundo veio se colocar como aquele que suportaria a desconstrução da identificação ao pai, redundando no seu desígnio no resto. Ora, isso nos parece também bastante claro no testemunho e nos ensina que o resto transferencial não se desvincula do resto sintomático. A queda do sujeito suposto saber não implica na liquidação da transferência, ou esse resto. Faz-se sintoma. O roncador que o sujeito supunha no grande outro, configurando a transferência com o segundo analista, volta sobre si mesma, agora como nome de gozo. É claro que se produz uma transmutação no modo de gozo. Não se trata mais da roncadora, mas de roncadeira que o sonho provê. E aí, por fim, ele diz que o passe da Angélica, a nosso ver, é uma lição viva de como ir além do pai se servindo dele. Não através da identificação, mas sim passando por ela, extraindo o que disso resta e que já está, digamos, absolutamente separado do sentido que o amor ao pai trazia na constituição do outro. Então, foi um pouco isso que eu destaquei desse texto, né? A relação do amor com o sacrifício, do amor ao pai como ideal. Só para complementar, esse número da Colofon 36, né, ele está orientado por uma citação lá do Seminário 11, né, que a Terezinha falou, né, que ficou destacado, né, que é aquela frase: te amo, porém porque inexplicavelmente amo em ti algo mais que tu, né, o objeto A minúsculo, né, te motivo. Obrigada, Terezinha. Passo a palavra para a Daniela, que vai trabalhar o texto do Bassols, como eu já falei. Obrigada, Perpétua. Eu te agradeço muito pelo convite e pela escolha desse texto do Bassols, que é muito bonito, eu achei. E, de fato, conversa muito com o texto que a Terezinha leu e, de alguma maneira, eu acho que algumas questões vão ser até repetidas, mas talvez sob um outro ângulo. Bom, eu chamei esse trabalho que eu fiz, a partir do texto do Bassols, de Um Resto Fecundo. O que um dia veio à vida aferra-se tenazmente à existência. Fica-se às vezes inclinado a duvidar se os dragões dos dias primeiros estão realmente extintos. Essa é uma frase de Freud, em Análise Terminável e Interminável, que eu escolhi porque eu acho que conversa bastante com o texto do Bassols, pelo menos o recorte que eu fiz dele. Vamos ver se conversa mesmo. Pesquisadores descobriram que resíduos de plástico podem se transformar em um novo mineral. O plastiglomerado é uma fusão de materiais naturais e artificiais. O plástico derretido se funde com areia, conchas, seixos, basalto, coral e madeira.
ou penetra nas cavidades das rochas, formando um híbrido de pedra e plástico. O material foi descoberto em 2006 pelo oceanógrafo Charles Moore, na praia de Camilo, na maior ilha do Havaí. Muitos cientistas acreditam que a Terra entrou em uma nova era geológica, o Antropoceno, na qual a atividade humana está deixando uma marca vasta e durável na natureza. O plastiglomerado poderá ser fóssil no futuro. Bassols, em A Transferência entre Amor e Gozo, intervenção de fechamento do 12º Congresso da SLP, que aconteceu em Roma, nos dias 14 e 15 de junho de 2014, comenta que houve um tempo em que os restos eram o mais valioso de uma civilização. Transformar as ruínas em restos admiráveis foi uma das atividades humanas mais importantes. E ele até comenta que em Roma, mais do que em qualquer outro lugar, isso era verdade, né? Hoje, os restos da nossa civilização são, antes de tudo, um problema, um verdadeiro obstáculo à sobrevivência da própria espécie. A própria natureza tornou-se hoje um resto do simbólico e um resto a ser preservado da ação do homem. Nossos restos formaram, e o plastiglomerado demonstra isso, um novo mineral, que se propaga como um semblante da natureza, diz Bassols. Os termos amor, gozo e transferência, suas variedades e combinações, foram o tema do Congresso. E ele enfatiza muito o aspecto de deslocamento da transferência, né? Então, a transferência seria um deslocamento da libido do campo do gozo à experiência de amor. Seria, então, uma transferência da satisfação autoerótica da pulsão, que não tem um objeto pré-determinado, no sentido da construção de um objeto de amor determinado por aquilo que Freud chama de condições do amor. Seriam as condições estruturadas pela fantasia do sujeito. A fantasia, então, forneceria ao sujeito o enquadre dessas condições particulares do amor. Fixa o acesso da pulsão a um objeto. Há, assim, no amor, a construção de um objeto novo para uma pulsão que não tinha objeto. Então, nesse sentido, o amor seria uma sublimação do gozo, a produção de um novo objeto que não é um objeto da pulsão. Aliás, como dizia Freud, a pulsão não ama e não odeia, só quer se satisfazer. Que a pulsão não tenha um objeto próprio determinado, quer dizer também, e Bassols aponta para isso, no ensino de Lacan, que não há relação sexual. O amor faz semblante de uma relação que não existe no nível do gozo pulsional. Nível esse em que a pulsão somente se satisfaz em sua trajetória de ida e volta ao redor do objeto. A pulsão não se satisfaz no objeto, mas em seu percurso ao redor dele. Mas é nessa trajetória que a pulsão pode construir um novo objeto que venha ocupar o lugar de das Ding, do objeto de gozo que não existe, que é sempre um objeto perdido para o sujeito. Isso coloca um problema na transferência do gozo ao amor. O sujeito, no verdadeiro amor, ama algo no outro que não é o outro. Amo em ti mais que tu. É a fórmula enunciada por Lacan e os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Haveria aí, então, a construção de um objeto mais além do outro, que mutila o outro deste objeto. O objeto A, diz Bassols. Aliás, me parece que toda a insistência de Lacan seria justamente na direção de radicalizar essa noção freudiana de que o objeto da pulsão nunca está à altura da expectativa. Ou seja, que o alvo pulsional é impossível de ser realizado de uma maneira direta. E, justamente por não atingir seu objetivo, a pulsão descreve um círculo ao redor de seu objeto que a devolve a seu ponto de origem, levando à reativação da sua fonte e ao reinício de um novo trajeto. Daí a concepção de objeto A, que funcionaria aí como um condensador de gozo, que se constrói nesse trajeto
e que de alguma forma é cedido ao outro. Então, seria nesse mais além que o gozo pode se tornar amor e conceber a transferência como uma transformação do gozo em amor. De fato, a transferência analítica é uma forma singular dessa transformação, que é promovida pela posição do analista que recusa ao sujeito a demanda de amor e a demanda de satisfação da pulsão. Há, então, uma transferência no sentido de deslocamento, mais uma vez, do gozo ao amor. Mas, e também Bassols enfatiza isso, haveria também um retorno do amor sobre o gozo, justamente por essa recusa de responder à demanda de amor, né, da parte do analista. Né? Os efeitos deste retorno têm sempre a vertente que é o reverso do amor, onde as outras paixões do ser, o ódio e a ignorância, estão também trabalhando na transferência. Né? Aquilo que Freud chamou de transferência negativa. Eles são os efeitos deste retorno do amor sobre o gozo para cada sujeito em sua relação com o outro. Isso coloca uma série de paradoxos, como aponta o Bassols. O amor de transferência e seu efeito de sujeito suposto saber é a chave de abertura do inconsciente, mas é também seu obstáculo, o fecho que opera na vertente do gozo. A verdadeira chave do sujeito suposto saber, diz Bassols, a chave do amor de transferência, é a extimidade do gozo, da pulsão em seu percurso ao redor do objeto que está condensado na fantasia do sujeito. A porta que precisa ser aberta é a do sujeito suposto saber, mas a chave é o objeto A, condensador de gozo, chave que sempre tem de ser manejada na transferência. Então, o que propicia isso, que permite isso, é essa extimidade da pulsão, né? que permite que essa chave, que é o objeto A, funcione, né? E possa ser manejada na transferência. O analista lacaniano, diz Bassols, é aquele que não se identifica com a porta do sujeito suposto saber, mas que sabe acionar a chave, o objeto A desde o interior, servindo-se do amor de transferência do sujeito suposto saber. Entre amor e gozo, há uma disjunção estrutural, uma descontinuidade, cujos efeitos estão nos desvios e sintomas dos impasses da vida amorosa. Gozar do que se ama, amar o que se goza. É a disjunção várias vezes indicada por Lacan e que Freud observara na degradação da vida amorosa. Então, a transferência analítica, por um lado, como motor, e por outro, como obstáculo à própria experiência da análise, esse é o paradoxo clássico indicado por Freud, né? essa dupla vertente da transferência. Então, a transferência seria um laço falso, o próprio Freud dizia, que faz existir o outro do amor através da suposição de um saber no outro. O amor é sempre uma suposição de saber, acrescenta Bassols. Quando deixamos de amar o outro, deixamos de supor um saber sobre o ser, e é o ódio que pode advir como recusa do ser do outro, especialmente do seu modo de gozar. De fato, é um engano o amor, não é? Porque o ódio se dirige algumas vezes ao ser do sujeito, ao seu objeto A, de uma maneira mais verdadeira que o amor. Outra dimensão do amor indicada por Lacan, especialmente a partir do seminário mais ainda, comenta o Bassols, não é mais a dimensão significante do amor em seu registro simbólico, mas do amor ligado à letra e ao real. Nesse ponto é muito interessante porque ele parte das missivas de amor, né? E ele faz todo um trabalho muito interessante de como essas missivas podem ir adquirindo o valor de objeto de gozo, de objeto A, de dejeto, né? no Letter do Joyce, ou as cartas de amor de Gide a Madeleine, ou quando as cartas de amor, no caso, a mulher se mantém com essas cartas e que essas cartas se tornam um objeto de gozo para ela, né? Mas eu não enveredei por esse caminho. De qualquer maneira, ele entra nesse registro da letra a partir das missivas de amor, né?
Nessa vertente, então, a letra será o nó privilegiado que Lacan localizará nas disjunções e conjunções entre o amor e o gozo. A ponte maior na descontinuidade entre o corpo e a linguagem, entre a pulsão e o outro. Há um laço entre essa instância da letra e a dimensão de um resto, o resto obtido no final da análise, ao mesmo tempo resto sintomático e resto transferencial. Os restos produzidos na análise são o resultado de uma operação simbólica sobre o real, como a operação matemática da divisão. O resto é uma fixação de gozo. A lógica da transferência opera reduzindo aquilo que se diz até encontrar os restos de gozo e os significantes sem sentido. Então, na transferência do gozo ao amor, encontramos a letra do sintoma, com TH, inscrita no corpo do sujeito, como o laço mais real com o objeto impossível de dizer. Nessa vertente, a transferência, longe de se reduzir a zero, se reduz ao mais singular do sintoma. De fato, não há liquidação da transferência. O que há, diz Bassols, é uma solidificação na letra sintoma, no TH. Quanto mais acreditamos em liquidar a transferência em sua impossível redução a zero, mais ela volta com seus efeitos negativos. Então, entre o amor e o gozo, há um plastiglomerado como o resto de nossa civilização, conclui Bassols. É um novo objeto que a ciência e os mercados incorporaram como um produto de sua atividade simbólica. Desde esta perspectiva, aquilo que parece ser a aposta da psicanálise orientada pelo seu real, o do inconsciente e da Lalang, como o sedimento de equívocos que a história da língua deixa para cada ser falante, é fazer dos restos de uma psicanálise, dos Bassols, os restos elaborados entre amor e gozo no corpo que fala, um resto fecundo. Miller, em uma conversa sobre o amor, que a Perpétua usou como um mote para a conversa de hoje, está em opção lacaniana online número 2, aponta que a psicanálise inventou um novo amor, chamado transferência. Freud inventou um novo tipo de outro ao qual dirigir o amor. Um novo outro que fornece novas respostas ao amor. Talvez, diz Miller, respostas mais adequadas do que aquelas que se encontram na vida cotidiana. A questão é como o gozo freudiano, o gozo parcial, autoerótico, pode vestir-se de outro, ou seja, se transformar de autoerótico em aloerótico. Ou, em termos lacanianos, como o gozo pode entrar na dimensão do outro. O amor permite ao gozo condescender ao desejo. O que faz o vínculo é o amor, diz Lacan, citado por Miller. Contudo, podemos pensar que a psicanálise tenha inventado também um outro gozo, diz Miller. Por exemplo, ele diz, o gozo puro da fala. Pela produção desse novo gozo na experiência analítica, os tratamentos acabam se estendendo muito. Daí porque Freud, que considerava o tratamento analítico um trabalho de interpretação que devia terminar rapidamente, começou a descobrir que os tratamentos se estendiam demais. Agora se vê em que sentido a psicanálise poderia também ser uma nova enfermidade. Mas se há um gozo do lado do analisante, também há do lado do analista. Há uma certa homologia entre a posição perversa e a posição do analista, na medida em que se faz instrumento do gozo do outro. Por isso, aponta Miller, Lacan diz que o analista deve manter-se afastado do gozo que poderia resultar para ele nessa posição. O importante é que a resposta à perversão do analista é o amor de transferência. O amor guarda uma relação com A, e o amor de transferência constitui um véu do estatuto de desejo de tal objeto. Isso permite ver que o amor, nesse caso o amor de transferência, é um engano, porque esconde o objeto A como dejeto. A fórmula desse véu seria o izinho de A, a imagem de A. A imagem outorga todo o esplendor do imaginário, da beleza, aquilo que em si mesmo não tem nada de lindo, diz Miller. Por exemplo, os analistas. Haveria aí uma função de véu. Então, para concluir, Freud, em Um Mal-Estar na Civilização, que é um texto de 1930,
vaticinou que nosso tempo traria inimagináveis avanços na ciência e na técnica, possibilitando ao homem tornar-se uma espécie de Deus protético. Entretanto, ele também foi sempre contundente ao afirmar que tais avanços não necessariamente tornariam o homem mais feliz. Ou seja, a relação do homem com seus progressos civilizatórios produziria um resíduo ao qual devemos estar atentos. Em A Moral Sexual Civilizada e o Nervosismo Moderno, um texto de 1908, Freud diz que a cultura sempre produz como resultado dessa operação um resto não apreendido pela ação humana. Então, se a morte da psicanálise já foi decretada um sem número de vezes, talvez seja possível dizer que ela está mais viva do que nunca, na medida em que sua política nada mais é do que oferecer um tratamento aos restos, que são hoje, como diz Bassols, um problema, um verdadeiro obstáculo à sobrevivência da própria espécie. E só para... quando a Perpétua me falou que ia falar sobre o amor, imediatamente eu pensei no Roland Barthes, nos fragmentos de um discurso amoroso, e eu peguei um trechinho, na verdade um subfragmento de um fragmento, que me pareceu muito interessante, talvez que fale desse amor de transferência. Ele diz assim: essa escuta fugidia, que só posso capturar depois de algum tempo, me envolve num pensamento sórdido. Empenhado com ardor em seduzir, em distrair, eu acreditava exibir, ao falar, tesouros de engenhosidade, mas esses tesouros são apreciados com indiferença. Gasto minhas qualidades à toa, toda uma excitação de afetos, de doutrinas, de saber, de delicadeza, todo o esplendor do meu eu vem se enfraquecer, se amortecer num espaço inerte. Isso. Obrigada, Daniela. Como eu falei, acho que não estava enganada de que esses dois textos conversam, né? E que podemos também conversar aqui. A Daniela falou que de fato achou que conversa, né, os textos. Eu queria saber mais de você o que você acha que conversa assim mais nesses dois textos, né? E aí eu queria assim, uma coisa que me chamou, um trecho que me chamou muita atenção no texto do Bassols, quando ele fala dessa chave do sujeito suposto saber, né? E aí eu queria te perguntar se você acha se isso é um avanço, né? Quando ele diz, do amor de transferência, podemos dizer que tem que passar para serviço dele, né? A gente tem ouvido aqui, né, em relação ao pai, né? Aí eu não sei se você quer falar agora, Terezinha, que aí eu tenho uma pergunta, mas eu queria deixar para ir falando à medida que as pessoas também fossem entrando aí na conversa. Quem gostaria de entrar aí nessa conversa sobre o amor? Esse texto do Lilé, né, é um texto muito interessante, né, que chama a conversa sobre o amor. Foram 3 conferências, né, que ele fez, que fala sobre o amor, mas eu pensei nessa porque é muito interessante, que também conversa com esse texto do Bassols e esse que a Terezinha trabalhou da Marie-Hélène Blanchard. Como? Não sei se eu...
eu boiei um pouco no texto da placar que a Terezinha apresentou, mas fiquei pensando como é que se articulou no texto dela o sacrifício com o amor de transferência. É porque ela coloca de uma maneira muito interessante o texto, o seu texto, Elisa, também é muito bom, né? Para mostrar essa questão do sacrifício, mas quando ela vai falar do final da análise, me pareceu que ela dá um salto no seguinte sentido, se eu entendi bem, que há uma saída do sacrifício, mas eu não entendi que ela tenha trabalhado que o amor de transferência também coloca como sacrifício. Então, no modo como eu entendi na leitura que eu fiz. Você quer entrar? Não, depois. Não, depois. Então, para mim, o amor de transferência entra na linha do sacrifício no sentido de que eu me coloco como aquilo que falta ao outro, como aquilo que pode completar o outro, nessa crença em relação ao pai ideal. E o que eu acho que ela coloca como uma mudança no final isso que era no começo tomado pela via do ideal, né, o pai a quem se dirigia o amor, né, tomado como esse Deus ou esse outro ao qual o sujeito pode se submeter pela via do sacrifício no sentido de se tomar como objeto que pode completar esse outro. A saída, na verdade, ela fala que é fazer o luto do pai real. Então, é outro estatuto de pai que entra aí. Então, se no começo tem toda uma relação com o pai ideal, que isso me chamou a atenção, porque ela fala que é estrutural da neurose, tanto na neurose obsessiva quanto na histeria, né? Tem alguma coisa aí que tem que cair dessa posição do pai ideal, e por isso que eu destaquei o trecho que o Luiz Fernando fala, porque enquanto se coloca o pai nessa posição, por essa via do ideal, você não tem saída. Você vai necessariamente se colocar nessa posição daquele que se coloca para completar esse outro, que seria esse outro gozo implacável aí, né? E o que ela fala no final é que, na verdade, o sujeito tem que se dar conta que o pai que está em jogo aí não é esse pai ideal. O pai que está em jogo, que ela chama do pai real, é aquele que no seminário 23 o Lacan vai falar que só tem direito a respeito aquele que é capaz de tomar uma mulher como objeto A, como objeto de... Enfim, esse é o pai real. Que, ao mesmo tempo, é um pai vivo, um pai que goza e que não é tão poderoso assim como a construção que o sujeito faz pela via do amor imagina, né? Então, é nesse sentido que eu vejo essa passagem. Não sei se ficou claro, se não ficou. Na Sandra, você vem aqui para frente. Eu tenho duas questões. A primeira para a Terezinha, em relação a isso aqui, está curto. Pega minha. Voltando à questão do sacrifício de Abraão, não é? Você diz a oferta de um filho. E eu fiquei com uma questão, que é o seguinte: é o filho enquanto sujeito e enquanto objeto. Né? Porque é um filho que oferece um filho. Então, na frase ficou assim, a posição mesmo fantasmática. Né? Tanto enquanto sujeito como enquanto objeto. Mas se minha escuta está correta da sua própria fala, né? O Abraão está na posição de pai e de filho. Né? Exatamente, mas quando você fala é a oferta de um filho,
cabe esse duplo sentido do filho enquanto pai, do filho enquanto sujeito, do filho enquanto objeto. Tá? E, Daniela, enquanto você falava da psicanálise como não foi uma doença que você usou, foi enfermidade. Eu me lembrei de uma articulação que faz o Miller, uma discussão sobre o passe que houve na Escola da Causa em 2010, que é um texto que, enfim, eu volto para ele de vez em quando. Ele diz assim, que a psicanálise não é um sintoma, mas o psicanalista pode ser. Então, ou é um sintoma, né? Com TH. Como é que você entende isso quando você pensa na psicanálise como uma enfermidade? Porque sou, no meu ouvido, um pouco estranho. Como é que a psicanálise poderia ser uma enfermidade? Eu me lembrei dessa citação do Miller. Um psicanalista, sim, mas a psicanálise ficaria fora, né? A gente pensa desde uma outra perspectiva. Claro. Rapidamente responder primeiro a Perpétua, com relação à questão da chave, né? O sujeito supor saber. O sujeito supor saber, ele fala que é a porta, né? E que a chave seria o objeto A, né? Ou seja, o analista fazer semblante de objeto A, que isso que permitiria abrir essa porta, né? Parece que é essa... E o que proporciona isso é essa estilidade da pulsão. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela é absolutamente interior, tem algo que é possível fisgar dali, né? Na medida em que ele tem essa chave, que ele pode se utilizar dessa chave. É o Miller que fala nessa... Cadê a Sandra? É o Miller que fala na enfermidade, na psicanálise como uma nova enfermidade, né? Porque ela inauguraria um novo gozo, né? Esse gozo da fala excessiva, né? E isso proporcionaria, o que ele fala, essa possibilidade de que houvesse aí uma perversão em jogo, quer dizer, o analista poderia ficar numa posição de receptáculo desse gozo, né? Se ele não sair dessa posição, ele poderia, enfim, entrar nessa enfermidade, né? Ele poderia ajudar a criar essa enfermidade, né? Mas o que ele diz é que justamente o analista não pode ficar nessa posição. A enfermidade seria essa, né? Miller fala com todas as palavras que a psicanálise pode ter inventado também um outro gozo. Por exemplo, diz Miller, o gozo puro da fala. Pela produção desse novo gozo na experiência analítica, os tratamentos acabam se estendendo muito. Nesse sentido, então, seria uma nova enfermidade. Terezinha, eu fiquei curioso o que ela fala da Antígona. Porque na Antígona tem um paradoxo, né? Porque há um sacrifício, mas há um sacrifício por não se submeter. Então, eu fiquei pensando como é que ela tratava disso, né, nessa posição da Antígona, né? E é paradoxal, é diferente do Abraão. Então, na verdade, ela é muito sucinta quando ela fala da Antígona. Ela fala que a Antígona não cede em relação ao seu desejo, né? Então, porque todo desenvolvimento, ela só menciona isso, todo desenvolvimento que ela vai fazer é em torno dessa relação de sacrifício, né? Então, ela não desenvolve isso. Ela só menciona como algo que aparece na obra do Lacan. Achei bem interessante, especialmente acho que um ponto que conversa os dois textos e as duas intervenções de vocês é sobre, inclusive, o percurso que o amor de transferência permite do início ao final da análise. Eu achei interessante esse, como é que chama?
plastiaglomerado. Plastiglomerado. Ah, é? Tá. Começa a junção, né, a partir do resto, que faz uma outra coisa com isso e permite fazer outra coisa com esse resto que seria o resto da civilização, né? Pensando nisso, eu também estou com as voltas com uma questão que o Lacan coloca no Seminário 23, e aí conversa um pouco com o que a Terezinha nos trouxe, quando ele fala que passa, então, que o Freud trabalhou a partir do amor ao pai e que ele fala da lei do amor. Essa lei do amor, me parece que é quando ele se refere ao que foi pronunciado lá no Monte Nebo, que é homofônico ao nobo romiano em francês, onde se enunciou as leis, inclusive a lei do amor, amar ao próximo como a si mesmo, né? E todas aquelas questões. No Seminário 20, também houve algumas referências a isso. Ele fala de um novo amor, mas o amor como o que faz laço entre os uns sozinhos. E fiquei com essas coisas na minha cabeça e me veio a vontade de perguntar para vocês, já que trabalharam essa questão do final da análise, propiciado pelo amor de transferência, e esse resto, né, que se funde, de alguma maneira, como se vocês veriam esse novo amor que o Lacan fala, de fazer esse laço entre os uns sozinhos, como uma dos restos de uma análise. É muito interessante mesmo essa questão do plastiglomerado, porque eu fui pesquisar um pouco a esse respeito e uma das coisas que se diz é que ele pode ser um fóssil no futuro. Então, me perguntei, será que nós tiraremos proveito disso? Será que isso trará alguma, alguma vantagem para nós no futuro? Né? Como os fósseis de hoje, que estão aí hoje, trazem. Né? E com relação à sua questão do amor, eu acho que esse amor, né, esse laço entre os uns sozinhos, me parece que, de fato, poderia ser algo desse amor que, de uma certa maneira, é isso que no texto que a Terezinha leu, até ele usa como o paliativo da não relação sexual, né? Não sei se nesse caso dos uns sozinhos seria isso, seria talvez uma outra coisa, acho que não seria isso, ele não seria esse paliativo, seria uma outra coisa. Né? Sobre a questão da Sandra, da Daniela, que eu acho que é algo bem interessante, bem clínico, né? Sua resposta faz ver uma orientação clínica daquilo que o Bassols, que você trouxe, trabalha a questão da porta, né? A posição do analista, qual o lugar que ele está, né? E como é que ele, a partir dessa posição de objeto, que essa porta pode ser adentrada. E acho que durante um tempo, inclusive, entre nós lacanianos, houve uma certa orientação sobre apontar o gozo, né? Fazer aparecer o gozo no tratamento. Né? E muitos tratamentos, acho que se enveredaram para uma acusação de gozo, muitas vezes. Você agora está gozando. Aos moldes da IPA, que interpretava a transferência, passou-se a interpretar o gozo nesse sentido, a qualquer fala do sujeito onde aparecesse um sofrimento,
é apontar, você está falando desse sofrimento porque você goza dele. É quase como um jargão repetitivo. Eu acho que é nesse sentido, né, que o dispositivo analítico mesmo, só não sei se você concorda com a resposta que a Daniela deu, estou concordando com ela, é que o dispositivo analítico mesmo pode virar esse lugar, né, de sacrifício, desse gozo do sacrifício e uma análise se tornar infinita, por essa repetição desse gozo, que começa apontando, o sujeito gozando, e o analista, certamente, né, na posição de perverso, que mantém esse gozo. Ele fala, inclusive, da fantasia sadiana, né? O Miller fala, que seria uma reprodução dessa fantasia. Em relação à pergunta da Carmen, fiquei pensando que nesse final de análise, né, o que aparece nesse ajuste que a Blancar fala, é justamente uma espécie de uma transmutação nesse modo de gozo. Então, isso que teve no percurso, num outro estatuto, quando acontece uma separação aí entre esse objeto que cai e o ideal, né, que deixa de tomar a cena, esse gozo se reconfigura, isso está em outra posição, né? Então, esse dejeto, esse resto vira outra coisa. Eu acho que é um pouco isso que a gente vê nos vários testemunhos de passe, quando eles trazem um pouco, por exemplo, esse exemplo aí da roncadeira, né? Que é algo que passava pelo amor ao pai lá no início, como o pai dizendo, aqui quem ronca sou eu, em espanhol, mas na verdade aqui quem esbraveja sou eu. Então era um traço de identificação com o pai, né? Que foi se transmutando e virou uma outra coisa, né, desse resto. A partir do que o Magno colocou, né, da tua pergunta, veio a ideia de que a diferença do sacrifício de Adão é um sacrifício de uma ordem fálica. Já a Antígona não tem nada a ver, ela está desde uma posição, não cede no seu desejo, ela tem uma posição. E a criança, o amor do laço, sozinhos, a impressão que deu é que é uma nova aliança, né? A ideia da nova aliança de final de análise, né? Porque há uma queda do sujeito suposto saber, e também o objeto A também cai, né? Então, assim, o que resta na experiência? Você disse, né? Algo resta, né? É da ordem de uma nova aliança. Não seria mais esse amor que engana? Só em particular em relação à Antígona, em relação ao sacrifício, né? No caso da Antígona, porque o que se passa lá no mito é que o sacrifício acontece, na verdade, por ela não ceder, né? Porque o Creonte pretendia dar um castigo para ela, né? Deixá-la trancada lá para que ela cedesse, afinal de contas, né? E ela não cede e se mata, né? E isso provoca uma reviravolta aí, né? Uma pergunta que eu fiquei pensando, Terezinha, seria quando ela fala do amor, né, significante. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais, né? Ele vai dizer que o analista, né, que sustenta o ato, né, quer dizer, o ato analítico, né, e também o sujeito suposto saber. O que você teria mais para falar sobre isso? Então, eu entendo esse amor pelo significante como isso que se instaura no início de uma análise, né, a partir da vontade de saber, de decifrar o que se passa, né? Então o sujeito vai falando e ao falar ele tenta decifrar, né, ou saber mais sobre isso que o causa, né, sobre
Então, ela fala disso bem no comecinho, que é o momento em que se instaura, né, uma análise. Então, é como se o analista ali ficasse... ele se faz de bobo, entre aspas, né? Então, finjo que não sei, quero saber, então me fala, né? E isso produz um efeito, né? Que é o sujeito suposto saber, porque o analisante supõe um saber, né, no analista e fala a partir daí. Alguém mais entrando na conversa? Só um outro comentário. O que provoca essa passagem, né, é que o analista ali não está no lugar de outro, esse outro a quem o sujeito se endereça, né? Ele está justamente no lugar de objeto, né? Então, esse é um outro que não responde. E ao não responder, se abre justamente essa dimensão de que falta um significante que daria resposta sobre o sujeito, né? Quem mais? Vamos encerrar, então? Então, nas duas próximas quartas-feiras, né, não haverá seminários, né, atividade aqui na seção São Paulo. Voltaremos dia 20 de setembro. E logo depois vai ser divulgado o assunto. Vai ser, né, uma atividade do Conselho. Obrigada a todos, mais uma vez. Todas as modificações que a gente fez. Até elogiaram. Essa configuração está toda